Quem já ouviu falar da palavra hermenêutica? O que significa? Que Bíblia interpreta Bíblia. A Bíblia é linear, ela é linear. Ela vai do começo ao fim. A doutrina evangélica, ela é linear, até chegar em João capítulo 14, onde ela se arregaça para tudo, vai embora totalmente e desvia. Só porque está mal interpretado uma palavra desse versículo que nós vamos aprender hoje. Então diz lá: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém? Olha só. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amém? A interpretação tradicional da igreja tira a igreja completamente da hermenêutica. O que a igreja tradicionalmente interpretou? Que Jesus ia ir para o céu preparar uma casinha para cada um. E nós criamos toda uma cultura evangélica e música e de tudo. Eu vou morar no céu, uma casinha no céu. Quando a gente ganhava alguém para Jesus e falava assim: eu quero ter uma casa do lado da sua lá no céu. Quem lembra disso? A gente sempre falava disso: vou morar no céu. Música de vai morar no céu. Que Deus tem uma casa no céu. Para começar, aqui só tem uma casa. Na casa do meu Pai. Tem muitas? Então não tem muita casa no céu. Segundo, Deus é Espírito. Então Deus não precisa de casa. E Ele nunca morou em casa feito por... ou de barro, de tijolo, de material terrestre. Então esse aqui está falando de algo o quê? Espiritual. Então esse texto não afirma que Jesus vai construir uma casa para você lá no céu, meu filho. Esquece disso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: sinto muito, você não tem uma casa no céu. Olha só, eu vou ir profundo nisso aqui para você entender. Olha o versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra estiver é a grande sacada. A palavra estiver, apesar que ela está na Bíblia que você acabou de comprar, no original é estou. Eu recomendo você que fala idiomas. Se você lê em inglês, vai estar estou, I am. Se você lê em espanhol vai estar donde yo estoy. Se você lê ela em grego, vai dizer ego eimi, onde eu estou. A única versão que eu achei até hoje, estiver, é em português. Então você, inclusive a Bíblia que você comprou agora, você pode riscar. Só está estou na Almeida corrigida e atualizada. Quem tem? Na atualizada está estou. Quem tem estou aí? Essa é a certa. Quem não tem, pode pegar a caneta, riscar e escrever estou. Porque muda a Bíblia inteira uma única palavra. Muda a Bíblia inteira uma única palavra mal interpretada. Olha só. O que Jesus estava falando? A casa do meu Pai. Tem muitas... Deixa eu te explicar. Como funciona a casa do Oriente Médio. Dos orientais. Quando um homem
Um homem e a mulher, eles eram prometidos para se casar, eles eram esposados, como Maria e José, lembra? Eles já estavam casados documentalmente, porque os pais já tinham fechado o acordo que eles iam se casar. O que faltava para eles se casarem? Duas coisas. Aqueles jovens só vão consumar o casamento quando acontecer duas coisas. Uma, a menina precisa ter a primeira menstruação e passar a primeira menstruação. E dois, o homem tem que ter a casa onde morar. Tem muita gente querendo casar, não tem casa, nem onde morar. Onde cair morto, biblicamente você não deve casar. Tem que ter onde morar. Amém? Escute. O que o homem fazia? Normalmente, o homem construía a casa e então casava e ia morar na casa. Quando o primogênito nascia, a casa funcionava assim: eles construíam um muro no quintal, parecido aqui no Brasil. Mas onde está a diferença? Normalmente no meio daquele quintal eles faziam um poço. E quando o primeiro filho casava, eles construíam no muro direito uma morada para o filho. Quando casava o segundo filho, eles construíam uma morada para o segundo filho. Eles gostavam de morar em comunidade. Na Bíblia sempre houve isso. Quando casava o terceiro filho, morava no muro dos fundos, construía uma morada. Quando casava o quarto filho, fazia uma morada no segundo andar. E assim ia construindo, até que falava assim: na casa do meu pai há muitas. Ou seja, a casa do meu pai espiritual tem lugar para muitos e muitos e muitos filhos. Mas o pai só tem um filho. João 3,16 diz: de tal maneira Deus amou o mundo que ele deu o seu filho. Mas na casa do meu pai tem muitas, mas só tem um filho. O que Jesus disse? Eu vou preparar-vos lugar. Aonde? Na morada do pai. Por quê? Porque ninguém é filho aqui. Eu quero fazer de vocês filhos de Deus. O que diz João 1,12? Você nunca percebeu? Diz assim: porque aqueles que o receberam, lhe foi dado o quê? O poder de serem. Não diz que aqueles que o receberam são filhos, são feitos filhos automaticamente. Ele recebe o poder de ser filho, ele não é transformado em filho. Que Jesus estava já profetizando: aqueles que me receberam, eu já dei o poder, que lá na frente, quando eu consumar o meu sacrifício, ele será transformado em filho. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. O que Jesus estava falando? Da morte dele. Lê o contexto. Eu vou morrer, para quê? Para preparar um lugar para vocês na casa do pai. Para que aonde eu estou, aí é que está a palavra. Aonde estava Jesus fisicamente? Na terra. Ele precisava levar eles em algum lugar, se eles já estavam juntos? Jesus não estava falando fisicamente: eu vos levarei para mim mesmo. Eu já estavam juntos. Para onde eu vou levar? Jesus disse: eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, aonde? No Pai. Estava falando de uma posição e não uma localização. Glória a Deus. Então eu vou vos levar para onde eu estou no Pai, como filho vocês estejam comigo também lá. Amém. E quando eu voltar, ele não estava falando da segunda vinda. Quando eu voltar, ele estava falando da ressurreição. Eu vou te provar que era a ressurreição. Então, quando eu voltar, vos tomarei para mim mesmo. Meu Deus. Jesus estava falando da ressurreição. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Diga comigo: Jesus morreu unigênito, filho único. Abra agora em Mateus 28, versículo 8. Quem achou? Mateus 28, qual é o título? Ressurreição de Jesus Cristo, não é verdade?
Então Jesus aqui já está ressuscitado, já não está mais no ministério antes da morte, aqui é depois dele ressuscitar. É muito importante, Mateus 28 é a ressurreição. Olha o 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Diga novamente, discípulos. Eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais. O que ele falou quando ele ia morrer em João 14:1? Não se turbe. Ele estava lembrando elas: não temais, eu vou preparar lugar. Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos. Jesus ressuscitou o filho único, morreu o filho único e ressuscitou primogênito. Ide dizer, já não disse mais discípulos, agora ele disse: ide dizer a meus. Ah, pastor, mas ele falou isso antes, quando ele disse assim: o meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Sim. Só que para fazer a vontade do Pai tem que ter o Espírito Santo, porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Nenhum pôde receber o Espírito Santo enquanto Jesus não ressuscitou. Foi quando ele soprou o Espírito. Ele estava profetizando: o meu pai e meus irmãos são aqueles que eu dei potestade para ser feitos filhos de Deus. Quando eu ressuscitar, serão feitos filhos de Deus e tomarão lugar comigo nas regiões celestiais, nas moradas do Pai, e serão chamados meus irmãos. Amém? Amém? Jesus morre único e ressuscita primogênito.